Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, e o mundo melhor é o teu lugar. Vem em mim morar, vem em mim morar. Olá, boa tarde, estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. Muito bom estar com você, fazer companhia para você. E a gente viu aqui o meu querido amigo Diego. Seja bem-vindo, Diego. Prazer Que tá bom, aqui, hein? Por um mundo melhor. Por um mundo melhor, que maravilha. A gente mandou a Vanessa embora, não, né? Não, Cadê a por Vanessa? favor. Vanessa tá ali. Vanessa sentadinha aí vendo o Diego. Muito bom, seja bem-vindo. A gente vai falar daqui a pouco com você. Mas olha, o programa de hoje, a gente resolveu fazer um programa especial sobre São Francisco de Assis. Há muitos santos e santas que abalaram o mundo, né? Mulheres e homens que resolveram, no seu tempo, fazer uma revolução do amor no seu carisma, na sua forma de cuidar das pessoas, na sua forma de ser de Deus, na sua forma de fazer diferença no mundo. Um mundo em que a gente vê tanta violência, em que a gente vê tanta fofoca, tanta desunião, tanta fluidez às vezes, né? Pessoas que não têm consistência na relação com o outro. Os santos acabam sendo um grande referencial de pessoas que nos inspiram a fazer o bem. E São Francisco é um dos santos mais amados pelo jovem. A gente aproveitou o mês da Jornada Mundial da Juventude, um Papa que chama Francisco, para falar um pouco sobre o carisma de São Francisco de Assis e a atualidade desse santo nos dias de hoje. A gente convidou uma irmã franciscana, convidamos alguns freis e a gente vai bater um papo com eles sobre São Francisco de Assis. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do programa de hoje. Mas vamos ouvir um pouco mais de Diego. Diego Fernandes. Quero ser templo vivo, te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo, te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Muito bem, Diego. Diego lançando esse livro aqui, A Igreja é Jovem. Mostra onde? Mostra aqui, ó. A igreja é jovem? Com certeza, a igreja está cada vez mais viva e cada vez mais jovem, né? Nesse ano ainda mais, refletindo sobre a juventude, na campanha da fraternidade, a vinda do Papa. Eu acho Papa que a gente, jovem. Um Papa jovem, né? Então, acredito que a igreja está cada vez mais jovem. E por onde eu passo, eu vejo muito isso. Eu vejo jovens sendo igreja, querendo ser protagonista da evangelização. Aliás, o conceito lindo da juventude é a pessoa viver com 80 anos, com 90 anos, com 100 anos, né? Nós chegaremos lá, 120, sei lá, se Deus quiser, mas jovem, né? E ao passo que às vezes a gente vê gente com 20 anos, 21, 25 e velho, né, Diego? Exatamente, a igreja está cada vez mais viva, né? E é interessante a gente fazer isso. Eu digo que o homem tem a idade do seu sorriso, ou aquela brincadeira, né? Passou dos 30, está acumulando juventude. Então eu comecei a acumular, agora estou com 31. Então eu digo para o pessoal, olha, vocês que têm mais de 30, a igreja é viva. E você que tem menos de 30, precisa fazer essa igreja cada vez mais jovem. Eu vou chegar lá, vou chegar nos 30 ainda. Vamos começar conversando aqui com o Frei Gustavo. Seja bem-vindo, Frei. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Gabriel. A gente que agradece. Uma boa tarde. De fato, muito oportuno estar aqui para falar de Francisco, esse homem apaixonado e por isso também tornou-se apaixonante. Apaixonado pela vida, apaixonado por Deus, pelas pessoas, por toda a criação. E essa paixão não foi contida só nele, ela transbordou. O bem por si é difusivo, já nos dizia o filósofo, então é um bem que foi para além de Francisco de Assis e com certeza chegou nos dias de hoje. Aliás, juventude, conforme você conversava ainda há pouco com o Diego, é justamente isso. Ser jovem é trazer dentro de si o entusiasmo, é ter Deus dentro de si. Ser uma pessoa entusiasmada é trazer Deus dentro do próprio coração, da própria vida e transmitir
esta presença de vida divina na vida do outro. E foi isso que São Francisco fez, e por isso tanta gente apaixonada por esse homem, mesmo depois de 800 anos Da dele sua ter morte. vivido. Ô Frei, a vida após o luto. Deixa eu mostrar aqui o livro do Frei Gustavo. Vamos mostrar aqui. Editora Santuário. Aliás, os meus primeiros livros que eu escrevi com 12, 13 anos de idade, isso é verdade, não é de brincadeira de idade não, que é uma coleção que chama Caminhando com Jesus, foi pela Editora Santuário também. O que é a vida após o luto? Gabriel, esse livro ele nasceu a partir da experiência que eu vivi em Petrópolis, que a propósito é minha terra natal também, mas foi lá que eu passei pelos estudos de teologia. Nós, os franciscanos, fazemos teologia em Petrópolis, no Instituto Teológico Franciscano. E, dentre os trabalhos que realizávamos, estava aquele de celebrar com as famílias enlutadas, porque o nosso convento é bem ao lado do cemitério e da capela mortuária, onde são realizados os velórios. Então, quase que diariamente, ou toda semana, nós íamos até lá para fazer a celebração daquilo que se chama encomendação, que também não deixa de ser uma recomendação. Nós falamos de Deus, a Deus sobre aquele que partiu e sobre Deus para aqueles que estão ali, né, vivendo aquele momento que é difícil, a gente não nega. E aquilo sempre mexeu muito comigo. Então, a partir daquela experiência, daquela provocação, eu procurei colocar no papel, eu digo na introdução do livro, a extensão do abraço que, enquanto cristão, enquanto ministro, enquanto servo da igreja e das pessoas, a gente quer oferecer nesse momento. Então, são reflexões muito simples e acessíveis, nas quais eu parto da Sagrada Escritura, de trechos de músicas, da música popular brasileira, por exemplo, e poemas, sempre apontando para essa esperança, para essa certeza de que nós não nascemos para morrer, mas vivemos na esperança de que a nossa vida vai para além daquilo que construímos aqui, mas já começa aqui a nossa vida eterna. A alegria e dor crescem sempre no terreno do amor. O senhor sabe que nós tivemos um programa aqui sobre violência, e aí várias pessoas vieram para dar depoimentos de violência, e uma família que veio, né, eles tiveram um filho assassinado, faz pouco tempo, alguns meses em São Paulo, aquela história de que o menino pegou o celular, e aí o ladrão matou, né, e aí veio o pai, a mãe e o irmão. E eu vi a dor daquela mãe, a dor do pai, né? Dizer assim, eu não consigo arrumar o quarto, eu não consigo ver as coisas do meu filho, eu não consigo... E a mãe me abraçou depois, ela falou assim, queria entender, né? Por que essas coisas acontecem com a gente? Por que Deus faz isso com a gente? É interessante que às vezes, né, diante desse momento de dor, vem uma angústia e é natural, assim, a pessoa... Meu Deus, por que comigo, né? Por que eu estou passando por isso, né? Por que né, um filho meu com 17 anos, 18 anos, né? Por que isso acontece? Justamente, Gabriel, e mais do que procurar uma explicação, É dar um abraço. eu acho que a nossa função é dar um abraço, até chorar junto, se for o caso, sem perder a esperança cristã, de nutrir aquela certeza de que em Deus todos vamos nos reencontrar, vamos nos sentir abraçados, acolhidos, mas eu não tenho dúvida de que são momentos muito difíceis e também não condeno, às vezes, algumas pessoas que, na boa intenção, por falta de ter o que dizer, dizem, foi vontade de Deus, ou você tem que ser forte. No entanto, às vezes esse tipo de colocação pode parecer uma espécie de cobrança ou aumentar o peso sobre a pessoa enlutada. Então, às vezes, o silêncio é melhor, o abraço, o mostrar que estar ao lado, levantar, então, esperança. Se a maneira pela qual as pessoas recebem e concebem esta experiência é também uma maneira muito diversa. Tem gente que reage mais chorando, outras pessoas preferem o silêncio, outras transformam a dor em arte. Eu cito, por exemplo, no livro, o exemplo do Eric Clapton, que perdeu seu filho ainda na infância, caiu de um prédio, né? E a partir daquela dor ele transformou, ele assim viveu aquela dor e dali saiu aquela canção que se chama Lágrimas no Céu, Tears in Heaven, que também depois foi motivo, levou tanta esperança para tanta gente que vive esta experiência. Então, também ali no luto, também na morte, brotam sementes de vida. E é por isso, então, o título do livro, A Vida Após o Luto.
E para quem tem fé, a gente sabe que as estações passam, né? Você tem o inverno que parece que aquelas plantas morreram todas, né? Mas depois do inverno vem outono ou primavera que vem depois do inverno? Primavera, Primavera, verão, outono, outono, inverno. inverno, primavera novamente. Primavera novamente. Frei Alvaci, seja bem-vindo, Frei. Obrigado, Chalita. Boa tarde. Para mim também é uma alegria grande estar aqui no seu programa, poder falar um pouco a inspiração da nossa vida, né? Francisco de Assis, segmento de Jesus Cristo, sob o modelo desse grande homem, esse grande santo, Francisco de Assis. Vou dar uma de tiete aqui, Frei. Há uns 2 anos, quando eu fui na festa de São Francisco, lá que o senhor estava celebrando, eu fiquei tão assim feliz de ver a forma com que o senhor falou da alegria de ser franciscano, da alegria de ser padre, da alegria de celebrar, né? O senhor dizia isso, assim, seus olhos brilhavam. E é tão bonito isso quando a gente vê alguém que, com todos os problemas, dificuldades que todos os seres humanos têm na vida religiosa ou na vida mundo tal, mas a alegria que o senhor tem de trazer esse carisma de São Francisco. Isso toca nas pessoas, tá vendo? A gente costuma falar daquilo que é uma grande paixão na vida da gente, né? E Francisco de Assis foi uma grande paixão na minha vida, né? Alguém pelo qual eu me apaixonei e sou jovem ainda, mas bem pequeno, então quis seguir, e eu dizia até que queria ser igual a ele, né? Estou tentando, né? Mas é um esforço grande de seguir, ser igual a esse homem, né? Esse grande homem que foi um modelo de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Uma pessoa como a gente, né? Então por isso encanta muito, né? Por isso encanta os jovens, como você falou, chama a atenção de muita gente, e a gente fala com os olhos brilhando mesmo, porque é alguém pelo qual a gente está entregando a nossa vida também, né? Ô Frei, quando a gente fala que São Francisco encanta os jovens, e é verdade, ele encanta inclusive os jovens que não são muito religiosos, que não vão à missa, que não e que de repente assim, quando fala São Francisco, tem uma coisa assim que o que o senhor acha? Por quê que São Francisco exerce esse carisma assim, né? Depois de 800 e quantos anos? 800 e algum. Depois de mais de 800 anos, o que tem de diferente? É o meio ambiente, são os animais, é cuidar dos pobres, Pois assim, a gente também está tentando Tá tentando descobrir, entender. mas é alguma coisa que ultrapassa ou que está além do próprio ser humano, né? Parece que ele foi uma pessoa que conseguiu tudo o que a gente, no fundo, gostaria de conseguir ou que gostaria de ser. Né? A gente, no fundo, gostaria de ser um pouco mais simples, gostaria de ajudar um pouco mais as outras pessoas. Ter desprendimento, né? Uma série de coisas que a gente gostaria de ter, de fazer ou de ser, e ele foi. Né? Então, é um modelo que desperta, inclusive, pessoas de outras religiões, que a gente sabe, que se encantam por ele. Os espíritas são encantados por São Francisco, os anglicanos, os luteranos, quer dizer, uma série de outras pessoas, além da Igreja Católica, que olham para esse homem e dizem, ele foi além, né? Ele conseguiu algo que a gente está tentando, que a gente está buscando. Né? Então, parece que é isso, né? A gente ainda não descobriu, mas, de fato, encanta muita gente, muita gente. Além da nossa igreja, além da nossa religião, além dos parâmetros católicos, ele vai além, né? E interessante assim que ele não era calminho, né? Não era assim as biografias de Francisco, até a atitude dele frente ao pai, né? Então o senhor me deu tudo, fica com isso, né? Ele junto com os irmãos depois, a sua decisão. Então ele era uma pessoa que eu digo assim, esse calminho, né? Porque não é essa coisa passiva, né? Mas ele era um revolucionário, né? Não é só o santo do pombinho na mão, Do pombinho, passarinho. mas ele é o revolucionário, ele é o grande revolucionário ali da igreja, né? Vai muito além, né? E talvez é por causa dessa radicalidade toda que os jovens gostam muito dele, né? Porque jovem tem muito essa coisa da radicalidade, de mudar, de transformar o mundo. E ele passou por isso, né? Uma radicalidade de 360 graus na vida inteira, né? Então isso dá um impacto. O jovem quando lê, quando vê um filme de São Francisco, eu quero ser franciscano, né? Porque se encanta com ele. Vamos falar aqui com a irmã Ivonete. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada. O que tem de apaixonante em São Francisco? Tudo. Mas eu penso assim que o que apaixona mesmo em São Francisco, além de toda essa radicalidade dele,
é o encanto, acho que a alegria, né? Para mim, assim, eu sempre me encantou muito a alegria, o jeito simples com que Francisco encarou a vida. E também a opção dele, que ele fez, também uma ruptura, né, bem forte, que foi abraçar o pobre, o leproso, na Quem época dele, ninguém que queria ficava à cuidar, né? margem, exatamente, que tinha que usar o sininho avisando que eu estou chegando para ninguém se aproximar, né? E Francisco desce, né, do cavalo e vai ao encontro do leproso e dá um beijo. E ele diz que aquilo que era amargo na vida dele tornou-se doce. Né? E eu penso que essa radicalidade, quer dizer, é um aspecto da vida de Francisco. Para mim é muito forte, enquanto franciscana, essa opção de Francisco por aqueles que estão mais à margem da sociedade. Porque a gente vive numa sociedade dos vitoriosos, né? Então parece que eles são os derrotados e as pessoas olham ali não como seres humanos mais, mas como coisas, né? Então parece assim, eles estão ali sujando a cidade e não conseguem enxergar que ali há um ser humano, uma pessoa que tem dor, que tem sentimento, né? Que Cristo enxerga, que Francisco enxerga. O leproso em Francisco é o leproso em Cristo também, né? Exatamente. No momento em que eles achavam que a lepra, além de ser contagiosa, era um castigo, né? Por isso que as pessoas não se aproximavam. Exatamente. E a senhora, pela primeira vez que a senhora ouviu falar em Francisco, a senhora lembra assim? Era criança? Eu venho de uma família muito religiosa, né, de viver o catolicismo, né, a vida católica, os sacramentos, catequese, crisma, quer dizer, todo esse processo, missas, né, dominicais e tal. E na minha comunidade sempre teve irmãs catequistas franciscanas. Então, tive professoras, irmãs catequistas franciscanas, elas frequentavam a minha casa, a nossa casa. Então, a gente foi conhecendo, sem muitas vezes entender o que era ser franciscana, mas senti, né, o chamado de Deus e acabei tá aqui, entrando. né? Estou aqui hoje, E feliz, né, né? tentando ser uma irmã catequista franciscana nesse universo que é Com a olhos cidade de São azuis, né? Paulo. Eu tenho olhos azuis, mas eu uso uma lente para dar uma disfarçada. Isso é herança da minha mãe. Vamos falar com um frei português que veio aqui para a jornada, Frei Joaquim. Português chamado Joaquim, não tem mais português, né? Joaquim Augusto. Joaquim Augusto. Joaquim Augusto. E vim para a Jornada Mundial da Juventude, para este encontro com o Papa. É a primeira vez que venho Ao Brasil? ao Brasil e participo numa Jornada Mundial da Juventude. O senhor é de que lugar de Portugal? Eu sou de Guimarães, De Guimarães. mas estou a habitar num convento perto de Lisboa. E por que franciscano? De onde vem esse chamado? Olha, a mim veio assim, este gosto pelo Francisco, este amor por Francisco, veio sobretudo por este amor universal que ele tem. Ele chamava irmão Sol, a irmão, tudo, ao sol, irmã à luz, morte, aos né? animais. É. Ele encontrava Deus na natureza. Então, já desde pequenino, eu ia para o meio dos montes, assim, para falar com Deus. Então, quando eu ia a primeira vez, vi o filme Irmão Sol, Irmã Lua, de Zé Firelli. Que é maravilhoso, né? É assim um bocadinho romântico, um bocadinho, mas encanta um bocadinho o coração da juventude. Então, eu era bem pequenino ainda. Então, eu vi esse filme de Francisco e fiquei apaixonado por esta espiritualidade, por este amor universal. Como estão as vocações em Portugal? Tem muita gente entrando no seminário? Não, a Europa está a passar não só Portugal, mas ela está a passar uma crise vocacional muito grande. Porque tem pouca juventude. A Europa está a ficar muito envelhecida. A família está a ficar muito desgregada. As poucas famílias que existem têm poucos filhos e então tem pouca vocação. As províncias estão a ficar a França, a Espanha, estão a fazer províncias únicas porque não têm vocações, infelizmente. Infelizmente. O trabalho de vocês lá em Portugal, dos franciscanos, vocês têm colégios, hospitais, vocês trabalham em quê? Nós temos várias realidades. Ultimamente abrimos um hospital para doentes terminais, temos uma casa onde acolhemos crianças abandonadas, também temos uma casa para ajudar os jovens na toxicodependência. Depois temos missões na Guiné-Bissau, Moçambique, e também temos este aspecto missionário. Está gostando do Brasil? Muito. Os franciscanos brasileiros estão te recebendo bem?
Se Maravilha. tiver algum problema, fale comigo. Olha, eu sempre ouvi falar que o povo do Brasil é muito acolhedor. É verdade. E eu estou a fazer esta experiência não só nos frades, porque este é o nosso carisma, da fraternidade, do amor fraterno, mas estou a também encontrar este carisma no povo. Você pergunta uma coisa, ele acompanha você lá no sítio que você pede. Está a ser uma Mas experiência o linda. povo português é muito acolhedor também. Eu já dei aula em Portugal. Somos já tive irmãos, várias vezes. somos irmãos, né? Que delícia que é Portugal. É, Obrigado. Daqui a pouco a gente conversa mais. Vamos falar com o Frei João Pedro, né? Isso, Frei João Pedro, quantos anos você tem? 19. 19 anos? 19 anos. Tá vendo? É um pouquinho mais que a gente, né, Frei? Você tá na filosofia. Você é de onde, Frei? Eu sou do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. natural de Nilópolis. Nilópolis. Beija-Flor. Beija-Flor de Nilópolis. Você pulava carnaval lá? Não, nunca né? cheguei a pular nossa boca aí. não. Mas é bonita Beija-Flor, Sim, né? sim. É uma escola de samba assim que... Frei, 19 anos, virou frei, largou namoro, largou trabalho, quer dizer, um tipo de trabalho, né? O que te move a ser franciscano? Francisco. E a Francisco. experiência com Deus. Eu entrei no seminário com 14 anos. Aos 13 anos eu decidi ardentemente viver essa radicalidade do evangelho ao modo de Francisco de Assis. Isto é, em pobreza, em castidade, né, em obediência. Então, assim, quando eu li o livro Irmão Sempre Alegre, eu me senti contagiado, né, por uma alegria imensa, por uma simplicidade. E era aquela simplicidade que eu, já desde pequeno, buscava viver, diante de toda a realidade que o mundo nos oferece. Né? Então, aos 13 anos, eu decidi. Né, meus pais, de uma forma ou de outra, aceitaram, mas com certo pé atrás. Né? Mas aquele desejo... Mas fala desse momento, assim, você chegou em casa e falou, vou ser franciscano? Ou Minha você mãe foi já preparando, tinha- assim, o gato subiu no telhado? Não. Minha mãe já fazia um certo acompanhamento comigo. Ela até brincava que já participava dessa angústia, porque em si eu não sabia como ingressar, né? Mas dentro disso, eu busquei, de certa forma, trabalhar com eles, né? Vivenciar com eles, e posso dizer que o meu pai foi o mais difícil, né? Talvez hoje, como frade, ele compreende. A gente vai voltar falando com você ainda. Vamos para um break aqui. O Diego canta e a gente volta daqui a pouco com esse assunto São Francisco de Assis. Eu vou falar que a igreja é viva, vocês vão gritar, a igreja é jovem. A igreja é viva, a igreja é jovem, a igreja é viva, a igreja é jovem, a igreja é viva, A igreja é jovem. a igreja é viva, a igreja é jovem. Tem uma passagem bíblica e dessa passagem eu gosto muito. Você quer saber qual é? Qual é? Você quer saber qual é? Tem uma passagem bíblica e dessa passagem eu gosto muito. Frade, você quer saber qual é? Frei, você quer saber qual é? Galatas 5, Galatas 5, Galatas 5. Vou pra liberdade que Cristo me libertou. Galatas 5, Galatas 5, Galatas 5. Vou pra liberdade que Cristo me libertou.